Boa noite, outra vez, muito obrigado pela presença, bem-vindos. É nosso primeiro ano de Peito Brasil. Como vocês lembram, muitos de vocês estavam presentes na nossa inauguração, um ano e pouquinho atrás, junto com o Brasil na Copa do Mundo. Foi um evento muito feliz. Agora a gente está, depois de um ano de trabalho e muitas experiências, a gente aprendeu um pouco mais. A gente está aqui para mostrar para vocês o que a gente fez esse ano, para homenagear, na verdade, alguns destaques de pessoas que nos ajudaram muito ao longo desse ano. E também a gente vai falar sobre qual vai ser o nosso foco para o ano que vem. Continuar o que a gente vem fazendo e o plano a gente vai aumentar no ano que vem. Para começar, a gestão em Kfar Saba. Kfar Saba é uma das cidades que a gente gosta muito, conversa bastante, tem muito bom contato. Está aqui tanto Menahel Machleket Klita ve'Aliyah, David Agaev, quanto o Sgan Mankala Ilya Ron Kogman, que representam a Ilya, que nos deram esse lugar, nos forneceram aqui o nosso espaço para a gente poder fazer esse evento hoje. E também ao longo do ano, estão muito abertos a fazer mais coisas com a gente e ajudar os ouvintes que chegam para passar especificamente. Eu queria, para começar, a gente vai ter também aqui, de novo, por causa do trânsito, ele está dando, vai ter também aqui um Haber Knesset, Abraham Megosa, que é quem é o responsável pelo comitê de Aliyah, Klita e pela diáspora do Knesset. Também vai dar umas palavras para vocês. Para começar, eu queria apresentar o Ron Kogman, da Pakashá. Ele é uma espécie de vice-prefeito aqui em Kfar Saba, ele que toca os projetos do prefeito aqui na parte de Klita e Aliyah também. Sheila, ele fala em ivrit, vocês precisam de tradução ou todo mundo aqui vai entender? Vai entender? ערב טוב, בוא נויז. לא צריך תרגום, אני אתרגם את עצמי. אני שמח בשם ראש העיר לקבל פה בברכה את עולי ברזיל שהגיעו מכפר סבא ומערים אחרות בארץ. מבחינתנו יש רק כפר סבא, אבל אנחנו מברכים את הקהילה לראות את כולכם ביחד. באנו גם בצהוב היום, שזה הלב של הדגל, ולהראות שאנחנו באמת עם כל הלב לעזור לארגון. הכרנו לפני זמן קצר ואנחנו נשמח לשתף פעולה במישורים שונים של עבודה וממשקים שיש לנו, שדוד מארגן בעבור הקהילות השונות. אני קורא ראשית לקהילה פה בכפר סבא לבוא ולהתחבר עם דוד, הוא ייצר יחד איתכם פעילויות. ולחברים שהגיעו מחוץ לכפר סבא, אתם מוזמנים לעבור אלינו, אתם מוזמנים גם לשווק את העיר שלנו יודעת לקלוט עלייה, אבל זה לא רק לקלוט עלייה, אני חושב שכל אדם שנמצא פה בארץ ישראל, במדינה שקלטה פה גלויות מכל העולם, אנחנו צריכים לשאוף להיות ביחד, לשווק את המדינה האחת כמכלול שיהיה טוב לכולם להיות פה ביחד, לחיות כאן ולשמור על העם היהודי פה בארץ ישראל. אני לא הכרתי את הארגון בפעם הראשונה, היום נחשפתי אבל למשהו שהוא מאוד יפה, פגשתי את עוזרת יושב ראש ועדת הקליטה והעלייה ולמדתי שאצל עולי ברזיל שאומרים שלום נותנים נשיקה, פעם הלכי אחת, פעם הלכי שנייה, אז זה כבר מנהג שאנחנו נאמץ אותו פה בכפר סבא. אני מאחל לכם שתהנו מהערב הזה. אני יודע שתחילת הערב זה אנשים שמתנדבים. אני חושב שהקהילה החמה שלכם ידועה בהתנדבות שלה, ידועה בלב החם ובעזרה לזולת. לאלה שמתנדבים אני אומר תמשיכו, כי מי שמתנדב לא רק שהוא עוזר, לא רק שהוא תורם לאחרים, הוא גם נתרם בעצמו, הוא בעצם הנתינה
יש גם קבלה אליך, ואני רוצה לומר לכל המתנדבים שימשיכו ותודה על פועלכם. אני יודע שכמה מקבלים פרס, אבל אני משוכנע שרובכם עושים את ההתנדבות לא על מנת לקבל פרס. אני רוצה להתנצל שאני עוזב לאירוע עירוני אחר, שאני לא יכול לאחר אליו, אמרו לי שפה האירוע ב7. עולים מאיפה? לא, יום הולדת 80 לאיש יקר, שאני חייב לא לאחר לשם. אז אני רוצה שוב לומר תודה למארגנים על היוזמה. כפר סבא תמיד תשמח לארח אתכם בפעילויות שונות. תודה רבה וערב טוב. Todá, Barão. Como vocês veem, cada cidade está brigando para ter os ouvintes do Brasil, né? Tá vendo? Querem muito. Vamos lá. Bom, eu vou começar a apresentação. Por enquanto, só eu esqueci de avisar, depois a gente vai ter um pequeno sushi aqui fora. E depois a gente tem... רק ההתרגשות לקחתי טלפון אחר. רציתי לראות מה הוא כתב עליי ב-SMS. Depois a gente vai ter uma cerimônia agora, vou mostrar um pouco o que a gente fez, o que a gente vai fazer, vou dar, enfim, anunciar os destaques do ano. A gente vai sair comendo sushi aqui fora, aí a gente volta para o filme. E depois do filme vai ter um bate-papo com o produtor do filme que vocês talvez já viram falar, o Paco Ciel. Vamos lá. Então, esse ano, essa foi a linha do Brasil no nosso primeiro ano. São números desde que a Beit Brasil existe. Então, a gente esse ano aqui são algumas curiosidades, quer dizer, o total de Olim foram 350 luz. Vamos apagar a luz. Não tem a menor ideia. Foram 350 Olim desde que a gente existe. O mais novo tinha 5 meses, o mais velho 89 anos. Foram 206 famílias com 55 crianças, 6 soldados fizeram alinhamento para Tatzavá. Tivemos 4 médicos e cientistas no meio desses 350 e 210 deles tiveram ajuda de alguns dos nossos voluntários. Nesse primeiro ano a gente tinha 4 metas principais. A gente tinha primeiro formar a rede de voluntários. Hoje eu vou mostrar para vocês a rede que a gente já tem, tá? Continua formando. Criar um website com muita informação em português para o Olê que está planejando e para o Olê que já está aqui também. A gente criou uma plataforma nossa própria de gestão dessa rede de voluntários e das informações. Das atividades que a gente faz, que cada um dos voluntários faz, e também a gente, ao longo do ano, foi criando e formando parcerias com outras instituições, como a Iriad de Farsaba, por exemplo, é uma dessas atividades que a gente fez durante o ano, outras Iriot também, especialmente onde os brasileiros chegam mais, para começar, e outras organizações que têm a ver ou com trabalho, ou com outro tipo de ajuda que a gente também precisa. Em relação à rede de voluntários, essa é a distribuição dos nossos voluntários atuais, tem quase 100 voluntários em todo o país, a maioria, vocês veem aqui a distribuição das cidades, em Iranana, Modin, Jerusalém, Beersheba e tudo mais, são voluntários ativos, a gente recruta eles, by the way, hoje, quem ainda não é voluntário e quiser ser recrutado, aqui tem papel e caneta para vocês preencherem com os dados de vocês para aumentar o nosso alcance, a nossa força. Aqui tem uma relação para vocês entenderem como está distribuído os voluntários e os Olim. Quer dizer, onde tem mais voluntários também tem mais Olim, e esse é os Olim dos 350 que a gente conversou antes. Então, o lugar onde chega mais aliado nesse último ano foi Ranana, e por isso a gente procurou mais voluntários lá também. Modi'in, enfim, nessa ordem, Jerusalém, Beersheba, Kiryat Yam. Em relação aos Olim, como alguns de vocês já passaram por esse processo, quando um Olê está chegando aqui, ele recebe o nosso contato por e-mail e às vezes por telefone, e ele decide se ele quer receber a ajuda de um voluntário ou não. A estatística desse último ano foi que 60% quiseram receber, receberam ajuda,
e 40% se viraram sozinhos. Aqui tem um snapshot do nosso site. Ele está em constante evolução, essa é a situação atual dele. Tem muita informação em português, a gente usa fontes as mais atualizadas, a gente checa as informações com a Socnut, a gente checa informações com outras organizações que são top of the line. E dentro do nosso site tem o que eles chamam de Aliapédia, que é basicamente uma enciclopédia da Aliyah, com muito conteúdo informativo também, tanto da parte de cada fase de vocês, de cada assunto separado, muito bem classificado e fácil de encontrar. Essa é a nossa plataforma, vocês não vão ver ela no dia a dia, é isso que a gente trabalha no Beit Brasil, onde tem todo o cadastro de quem chega, de quais são os voluntários, o que eles fazem, que atividades são feitas, está tudo registrado. Esses números servem para a gente estudar o que a gente está fazendo e melhorar, serve também para a gente reportar isso para a Socnut, para o Brasil, para o fundo comunitário, que é quem nos apoia desde o começo. E por isso também eu queria te dizer que seria muito importante, a gente sempre fala isso, mas eu quero repetir, o voluntário quando faz uma atividade com o Olê, é bom ele reportar para nós, para o Rafael especificamente, por telefone, por e-mail, como ele quiser, só para a gente poder registrar e saber tudo que está acontecendo e o alcance das nossas atividades. Isso vai nos ajudar a mostrar o nosso bom trabalho também para os nossos sponsors e poder assim, cada ano aumentar e aumentar mais, para poder dar cada vez mais para os Olim que chegam aqui. Vocês sabem, de outros países talvez recebem mais ou têm mais atenção do que os que chegam do Brasil ainda, mas a gente vai chegar lá e para isso precisa mostrar que a gente está fazendo as coisas bem feitas e a gente vai ter cada vez mais apoio. Das parcerias, aqui tem uma coletânea de parcerias que a gente já fez e a gente continua aumentando. Enfim, a gente pode, com isso, quer dizer, quando um voluntário chega em alguma dessas instituições, eles sabem quem é o Beit Brasil, sabem que a Aliyah do Brasil está começando a estar organizada e centralizada, e eles têm um atendimento melhor para o voluntário e para o Olê. Quase idiota, como vocês perceberam com o Ron aqui, realmente é uma coisa interessante, eles querem puxar a Aliyah para a sua cidade cada um, então a gente faz um leilão, entre aspas, de quem dá mais, e eles têm bastante coisa para dar para os Olim, ajuda, eles têm funcionários nas Iriot responsáveis por gritar. Tem gente que nunca chegou nesse ponto de pedir ou procurar, mas as Iriot têm, e quando a gente aciona elas, eles sabem que a gente existe e aí as coisas funcionam muito mais fácil. Falando do próximo ano, okay? A gente se reuniu, a gente fez um pouco de pesquisa também no nosso CRM de quais são os problemas principais que o Olê pede, quer, e quais são os campos que a gente mais precisa. E a gente então chegou em tem três coisas novas para o ano novo. A primeira é aumentar mais o treinamento do voluntário. No primeiro ano a gente fez um pouco disso, mas a gente quer fazer isso muito mais. Voluntários têm experiências diferentes e não sabem o que precisa fazer exatamente. A gente quer ajudar vocês a ajudarem os Olim da forma melhor, dando para vocês também as ferramentas que a gente tem, as parcerias que a gente faz, e informar e passar essa informação de uma forma mais fluente para vocês, fluida para vocês. Então a gente vai esse ano ter mais e mais atividades com os voluntários de passar para vocês mais informação e mais experiência. A Gladys está chegando, não está aqui ainda. Ela principalmente tem tem 11 anos de experiência nesse trabalho e ela tem muita informação para passar para vocês e muita experiência para passar para vocês. A gente vai aumentar isso esse ano. Está muito rápido? Em português está tudo bem? Alguém não entende hebraico? Tudo bem? Ok. O segundo ponto para esse ano é a história do emprego. Realmente, se a gente for escolher os temas principais que os brasileiros precisam de ajuda quando chegam aqui, um pouco, vamos dizer, lado de moradia, mas o emprego a gente escolheu para ser o nosso primeiro tema âncora, vamos dizer, para o ano que vem. A gente está desenhando um plano estratégico de como atacar esse assunto, quais são as necessidades, como a gente pode atender elas e que outras entidades a gente vai usar, que outras parcerias a gente vai usar para essa atividade. Esse ano vai ser
Eu espero que daqui a um ano, quando eu estiver aqui, eu quero poder falar para todo mundo, para avisar lá no Brasil que pode vir tranquilo, que aqui trabalho não vai ser o problema. A gente vai chegar lá, espero que nesse próximo ano já dê, senão um pouco mais. Mas esse é o nosso foco para o ano que vem. O terceiro ponto, que é simples, a gente conseguiu também um patrocínio especial a partir de agora para ajudar os voluntários também. A gente vai ter um kit Olê. Quando o Olê chegar aqui, vocês vão receber um kit que é dos primeiros socorros para o Olê, quer dizer, aquela comida na geladeira, sabe, os rateamim, as primeiras coisas que ele precisa para os primeiros 2 dias aqui, vocês vão receber na hora que o Olê chega, vocês vão poder entregar para eles na hora que vocês acolhem eles. Essas são as 3 coisas para o ano que vem. A gente sempre quis, desde o começo, dar um passo atrás do outro, colocar um tijolo em cima do outro. Então, a gente tem todo o apoio do Fundo Comunitário de São Paulo e do Rio para esses passos, e a gente está realmente sendo expandindo para essas 3, aumentar essas 3 atividades a mais. Ok. Agora, então, essa era a apresentação. Se alguém tem alguma dúvida que quer falar sobre esse tema específico, o ano passado, para o próximo ano, a gente pode tocar um bate-papo. Então, ok. Então, eu encerro. Por favor. O local aqui em Passava, onde essa organização funciona? Não, a gente não tem nenhuma sede. A gente não precisa de nenhuma sede. A pergunta foi onde em Passava a gente funciona. A gente não funciona em nenhum lugar. A gente funciona em todos os lugares. Sem funcionar em nenhum lugar. Os Olim, quando chegam, eles estão espalhados realmente no país inteiro. Os voluntários também estão, como vocês viram. Então a gente não precisa de nenhum lugar para acolher o Olê. A nossa atividade acontece dentro da casa do Olê, dentro da casa do voluntário. Nos ministérios dele, o voluntário pega o Olê para ir junto com ele no banco, abrir a conta, no Ministério da PRIM, no Ministério Militar e tudo mais, para ajudar os primeiros passos dele. E os treinamentos, cada vez a gente faz em uma cidade diferente. A gente pega lugares como esse, de cada Iriá, que nos fornece sem custo, a maioria das vezes, para a gente poder passar a informação. A gente fez esse ano algumas vezes esse tipo de treinamento, tanto para passar a informação para os voluntários. Teve como vocês viram, tiveram eleições esse ano, a gente também fez uma série de encontros com uma pessoa para explicar sobre as eleições, para os Olim mesmo, não para os voluntários. Então, sobre que partidos existem, como é o sistema eleitoral aqui e tal, por exemplo. A gente vai fazer mais dessas também para falar sobre o sistema de educação, sobre o sistema de saúde, mas a gente não tem nenhum lugar fixo, a gente não precisa ter lugar fixo. Não tem nenhum escritório, a gente funciona via Skype e WhatsApp, como todo mundo. Mais alguma pergunta? Ok. Então, a fase seguinte dessa cerimônia vai ser que a gente queria fazer esse evento para vocês. A gente quer também mencionar algumas pessoas que nesse último ano fizeram um ótimo trabalho como voluntários e ajudaram bastante os Olim. A gente quer dar um pequeno reconhecimento para eles, para incentivar todos os outros também para o ano que vem. Não tem limite de quantos podem chegar lá, só quem fizer um bom trabalho já vai chegar. Eu queria então começar, eu queria chamar aqui para entregar o Rafael, que é o nosso, também está na diretoria do Beto Brasil, o Rafael. Os voluntários todos conhecem o Rafael Seria, ele é o responsável pela parte dos voluntários, e ele é também quem faz toda a parte do nosso sistema, ele é responsável pelo CRM e pelo site. O Rafael vai entregar o primeiro prêmio. And the Oscar goes to... Primeiro a gente quer homenagear um casal de Kiryat Yam, o Chaim e a Rosilena Maccabi.
casal passou a ser parte da família Beit Brasil em agosto do ano passado, mas a história deles com o trabalho voluntário Olim é bem mais antiga. O Chaim já fazia parte de algumas instituições voluntárias como a IASA e a ILTAM e colabora de forma não oficial com a Gvalim e o projeto Massuá. A Rosilana foi voluntária do lar Golda Meir em São Paulo e do grupo Refuah Shlema. A família Maccabi é o braço direito do Beit Brasil Kiryat Yam, sempre estão dispostos e braços abertos para receber os Olim. O Chaim também é nosso voluntário como mentor profissional, ajudando os Olim da área de computação e informática especificamente, e a Rosilana na aula de reforço de hebraico. Muito obrigado. É uma pequena lembrança que uma outra aula Hanashá também foi quem fez. Não precisa nem. Ok, eu quero chamar aqui o Ricardo, deve estar lá fora, a gente chama o Ricardo também, então que ele entregue no próximo. O Ricardo, olha. O Ricardo. Vou entregar um presente para lá. Vou entregar de fazer agora para mim. O Ricardo é nosso diretor de eventos e nosso diretor de parcerias. Ele que enfim, vai atrás dessas idiotas, de todos esses contatos que a gente tem feito. E o Ricardo vai entregar uma homenagem a Sharon Abad de Zanara. Por acaso é minha irmã, não foi oficialista. Ai, que delícia! Ela também é voluntária mais nova do Beit Brasil. A Sharon está engajada com o projeto Beit Brasil desde a sua fundação. Ela é casada, mãe de 3 filhos e gerente de Business Development. Ela ainda consegue encontrar tempo de ser uma das voluntárias mais ativas do Beit Brasil em Raná, seja auxiliando na recepção e orientação de novos Olim ou na tradução de conteúdo para o site. Sharon é o exemplo de que não importa o quanto ocupado você seja, para ajudar a um Olê basta ter vontade. Obrigada. Foto, Rafael. Foto com todo mundo. Parabéns. Agora a Gladys está aqui. A Gladys é nossa diretora de tudo. Ela sabe tudo, tem muita experiência e ela está muito com a gente. Ela trabalha para a gente 24 horas por dia, sem brincadeira, realmente 24 horas. Quem quiser, quem tiver qualquer problema, só para a Gladys. A Gladys vai entregar o prêmio para Denise Castro de Ashdod. A Denise, há muitos anos, e o pai dela também, o Sr. Max Rosenberg, se dedicam a ajudar os Olim que chegam a Ashdod e juntos já facilitaram o processo de absorção de dezenas deles. Denise é uma pessoa simples, dona de um coração muito grande e generoso, que nunca mediu esforços quando o assunto é o Olim Hadashim. Sem distinção, se preocupa em receber cada Olê com um quarto limpo e um kit de boas-vindas que ela mesma organiza. Além disso, ela faz questão de acompanhar os Olim ao médico, ao banco, Bitur Leumi, qualquer outro trâmite necessário. Denise, de fato, se preocupa com os Olim da mesma forma que uma mãe se preocupa com seus filhos. Foto oficial. Vem, cadê o Ricardo? A Ricardo está organizando lá fora. Ah, tá bom. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Desculpa a injeção de saco sempre. Faz parte. Eu sei que não é para você. Saco!
entregar o prêmio. A Felícia é brasileira. Olá, Vaticano. Ela é a ajudante do Javier Knesset, que vem daqui a pouco. O Abraham Negócio. Ela vai dar o prêmio para um casal de Jerusalém, Miriam e Yosef Elará. Família. Te pegaram, hein? Vai representar os dois. O casal, representado pelo Yosef, fazem parte do Beit Brasil também desde que ele foi fundado, desde o começo, um ano atrás. A partir de então, eles sempre estiveram muito envolvidos e comprometidos em ajudar no desenvolvimento do Beit Brasil e na absorção dos Olim em Jerusalém. Yosef nos ajuda em muitos assuntos técnicos, do website também, e na criação do portal interativo para os Olim, e ainda assim encontra tempo para dar aula de reforço de hebraico para os jovens do Beit Kana em Jerusalém, e também para receber na sua casa nos Shabbatot e nos Hagim. Muito boa lembrança. Quando ele fez a Aliyah, foi o pai da Denise que absorveu e ajudou. Então ele está repassando o calor que ele recebeu desde já. Peraí, por quê? Nega, tem que tirar o óculos. Ok. Eu mulher nos momentos não estou lembrando. Ia chorar, depois que eu fiz. Tem problema de chorar aqui, quando eu mexer. Não tinha nome, não tinha nome. Depois vocês troquem aí. Esse doeu, eu sei. Esse também é meu. Nós não sabíamos que tinha nome. Então, tem mais alguns homenageados que por várias razões não estão aqui hoje, mas eu quero ainda falar sobre eles. É o seguinte, o primeiro é a Sarita Vulcan de Ranada. A Sarita, com muitos outros voluntários do Beit Brasil, já atuava ajudando na absorção de Olim ainda antes da gente existir em Ranana há muitos anos. Mas quando a gente decidiu se juntar a nós e se entregou à nossa família em setembro do ano passado, desde então esteve sempre muito ativa e comprometida com o projeto do Beit Brasil, contribuindo com ideias como o kit de boas-vindas para os Olim e novas estratégias como receber e acompanhar os Olim. Além da saída, tem mais uma pessoa de Ranana, por acaso, é o Martin. Muitos de vocês estão conhecidos pelo Martin. O Martin é muito conhecido pelo seu forte sionismo e alegria. É uma pessoa muito admirada no mundo dos Olim. Em outubro do ano passado, ele decidiu começar a trabalhar voluntariamente conosco. Ele é casado, pai de 3 filhos e gerente de uma empresa de trading. Desde o dia que ele pisou em Israel, ele tenta usar a sua influência e seus contatos para trazer o máximo de Olim possíveis para cá. Como voluntário do Beit Brasil, desde setembro do ano passado, ele sempre se preocupou que todo Olim que chegasse a Ranana tivesse uma recepção, e por isso, muitas vezes, na falta de outros voluntários, ele é que vem para a primeira recepção. E mais uma pessoa que não está aqui para receber é a Raquel, a pessoa de Modinho. A Raquel tem um longo passado relacionado a atividades com o Olim Hadashim também. Por muitos anos trabalhou no Global Center da agência judaica. Alguns de vocês talvez falaram com ela pelo telefone. Ajudando os potenciais Olim no processo de Aliyah. Ela decidiu fazer parte da família Beit Brasil há 6 meses atrás, e desde então ela é responsável pela manutenção da nossa página no Facebook. Um trabalho que não faz com muita dedicação, publicando quase que diariamente posts interessantes, atualizados e relevantes sobre a Aliyah e sobre a vida aqui em Israel. A página é o Olei Beit Brasil, não o Olei Beit Brasil, não o Olei Brasil, certo. Então, essa era a Raquel. E a última pessoa que a gente também ia
anunciar hoje é a Jovite de Jerusalém. Melhor grade de espaço. Não precisa nem de microfone, Gladys. Não precisa nem de microfone. Não precisa de microfone. Alguém não conhecia minha voz? É de morar. A Judite trabalha comigo já faz 10 anos. A Judite durante muitos anos fez as traduções do Ministério de Relações Exteriores e do Keren Kayemet do hebraico para o português. E hoje ela é responsável pelos CVs. Ela se especializou em como fazer um CV israelense para adaptar o CV brasileiro ao CV israelense. E ela faz isso diariamente, com todo carinho. Muitas vezes entra em conflitos com alguns olim, mas ela faz realmente isso com muita com muita vontade e com muito interesse em poder ajudar para que cada olê chegue a um trabalho. E ela é uma grande amiga minha, mas isso à parte. A gente está a tempo. Essa trocada. Cai no teu está aqui. Não, ele está mudando Denise aqui. E o Sarita está aqui. tudo bem. A gente trocou os papéis. Está tudo trocado. É emoção. Bom, eu queria encerrar essa parte dizendo que tornar-se voluntário significa atender a uma vontade que se transforma em um ideal. Ser voluntário ou voluntário é uma consequência da tomada de consciência que vocês fazem, de que podemos tornar o mundo um lugar um pouco melhor. A gente, cada mês, cresce o número de voluntários aqui no Beit Brasil, que contribuem com o nosso trabalho social e que possibilitam que os olímpicos sejam cada vez mais beneficiados e que juntos percebemos que somos bem mais fortes e que nossa ajuda pode ser bem mais efetiva. Isso também ajuda muito a estar do outro lado ainda decidindo, pensando em vir para cá, tomar essa decisão de uma forma mais fácil. A diretoria do Beit Brasil aqui, nós quatro, a gente nessa cerimônia, a gente vem para expressar nossa gratidão a todos vocês que de alguma forma colaboraram e durante esse ano tornaram possível a gente realizar isso as metas que vocês viram. Sem vocês a gente nunca ia conseguir isso tudo, e a vocês a gente faz essa noite por buscarem promover uma transformação efetiva através de atitudes e não apenas de discursos, por preocuparem-se por aqueles que estão passando por aquilo que vocês já passaram e que não tiveram as mesmas oportunidades e ajuda, por estenderem a mão, por dedicar tempo e muito tempo, muitas vezes, em tempos onde não temos tempo nem para nós mesmos, como é aqui, por abrir a porta da casa de vocês, em sinal de solidariedade para quem está precisando. E aqui então fica uma homenagem a vocês, nossa gratidão, nosso muito obrigado. Então, agora a gente vai fazer uma pausa, todo mundo vai sair fora para o meu sushizinho, aí a gente volta para ver o filme. Em meia hora. Meia hora. Acho que eu fiz um... עידוד להגיע לישראל. ולכן אני מכיר את הבעיות האלו. קודם גם שוחחתי פה עם ההנהלה, אחד מההנהלה פה, על הבעיות של תעסוקה, ואני אמרתי שנציגים, אני מזמין אתכם לכנסת, נקיים את הדיון כשהכנסת חוזרת מהפגרה, ואנחנו נדבר, נזמין את כל משרדי הממשלה, משרד החינוך, משרד הקליטה, משרד הכלכלה, משרד האוצר, משרד השיכון, כל המשרדים הרלוונטיים, נזמין אותם, ואז נשמע את הבעיות, ואז אנחנו נדרוש מהמשרדים האלו לתת
פתרון לבעיות האלו. זה תפקידנו כחברי הכנסת. בוועדת העלייה וקליטה יש חברי הכנסת מכל הסיעות, מכל המפלגות, יש חברים. תפקידנו לשמוע בעיות מהעולים חדשים ולשאול את משרדי הממשלה, למה אתם לא פתרתם את הבעיה הזו? למה לעולה חדש הזה או אלו, למה אין להם עבודה? למה אין להם דיור? זה תפקידנו ללחוץ את משרדי הממשלה. זה מה שאנחנו עושים, ואני אשמח מאוד לארח אתכם, להזמין אתכם לתוך ועדת העלייה וקליטה, שכדי שאנחנו נדע, נשמע, ואז נפנה למשרדים הרלוונטיים. אני מאוד מודה לכם. אני מאוד מודה לכם על ההזמנה. תהיו חזקים, תמשיכו בעבודה הקדושה, המצווה הגדולה שאתם עושים, לחזק את העולים. אני מכיר, כמו שאמרתי, כמה זה חשוב להיות מתנדב, כי אנחנו עוזרים לאחים שלנו. תודה רבה לכם. Existem comitês de todo, cada ministério tem o seu comitê, que é composto de Haverei Knesset. Existe um comitê que é o comitê de Aliyah e Klitá e da diáspora, que ele é o presidente, ele é quem comanda. Ele pessoalmente é Haver Knesset do Likud, mas pode ser um comitê que tem um Haver Knesset de outro partido. Os comitês são divididos pelos Haverei Knesset. E o que ele disse é que ele fez Aliyah faz 30 anos da Etiópia, e eu participei de vários comitês através da OLEI, e eu conheço ele na época que ele ainda era voluntário da organização de etíopes, que ele participava. E depois ele chegou a Haver Knesset. Talvez algum dia um dos voluntários do Beit Brasil chegue também onde ele chegou. A função desse comitê é pressionar os ministérios para que os ministérios atuem a favor de quem eles têm que servir. Então a função dele é pressionar o Misrad HaKlitá que dê respostas para a Klitá dos Olim Hadashim. O que ele disse é que ele quer convidar todos os ministérios para sentar e debater o assunto, por que os Olim Hadashim, em especial os brasileiros, não têm trabalho, têm problemas de trabalho. Então, a função dele é pressionar os ministérios para que os Olim Hadashim tenham melhor atenção nas secretarias do Misrad HaKlitá, tenham respostas para o que precisam. É claro que nem sempre as pressões ajudam, nem sempre, claro que tem um ministério, tem um ministro, eles fazem o máximo que eles podem. Nós, como Beit Brasil, estamos convidados, qualquer cidadão de Israel tem o direito de participar de um desses comitês, de uma das reuniões desse comitê. Eu mesma, quando eu estava na OLEI, eu participei de várias comissões que, quando o assunto era Olim Hadashim da América Latina. Então, eu convido também quem quiser alguma vez ir para sentir o que é a democracia israelense, pode me acompanhar, a mim ou qualquer um de nós que participar de alguma vadá. E eu já levei comigo alguns Olim Hadashim que foram para ver como funciona a democracia dentro da Knesset. Então agora nós temos a ajuda da Felícia, que a Felícia é secretária dele e a Felícia é brasileira. Quer dizer, foi vai ser uma grande ajuda para nós. E quando nós tivermos algum problema com os Olim, a gente pode pedir para ela ajudar. É isso. Acho que a gente não está acostumado que dá para esperar a ajuda do país, né? De onde a gente vem,
a gente faz tudo sozinho e aqui tem que se acostumar com essa nova realidade que dá para pedir ajuda pro país. Anyway, bom, agora a gente vai passar para o filme, então se acomodem mesmo, apaguem as luzes, por favor. E o filme está em português. Perto de Ra'anana, perto de Tel Aviv. A gente teve um evento, como a gente tinha te comentado, com todos os voluntários do Beit Brasil, que é uma organização que ajuda os Olim do Brasil quando eles chegam aqui. E o tema era interessante para nós porque a gente tinha, vamos dizer, estamos falando de voluntários brasileiros que ajudam brasileiros a se instalar aqui, e a história da Aracy também é de voluntarismo, de fazer coisas, vamos dizer, para o bem, né? Não necessariamente para ganhar alguma coisa em troca. E a gente acabou de ver o filme, a gente queria um pouco ouvir de você para começar. A gente tem só 10 minutos, desculpa, a gente tem que fechar o salão aqui, daqui a pouco a gente começou atrasado, mas um pouco me fala da tua pesquisa, de como você chegou nesse assunto e que coisas surpreendentes você achou em Israel também em relação ao Brasil e no Brasil em relação a Israel, um pouco dessa conexão tua com esse assunto. Bom, na verdade eu fui convidado para dirigir esse documentário por uma produtora de Brasília. Eu não conhecia a história da Aracy, nunca tinha ouvido falar dessa história. Então quando eu cheguei para dirigir o filme, já existia uma pesquisa feita por uma pessoa chamada Alessandra Paiva, uma pesquisa grande e tal, mas era uma pesquisa, era um roteiro feito por ela tal. Depois da minha entrada existiu todo um esforço para tornar essa história a minha história, né? Como eu contaria essa história. É um filme difícil de fazer, é um documentário difícil de fazer, porque, como é dito no filme, é um documentário feito sem documentos, né? A Aracy jamais imaginou que seria uma heroína, ela jamais fez o que fez para receber qualquer tipo de condecoração, então ela não guardou, por uma questão de segurança também, a gente acredita, ela não guardou nenhum documento sobre esse episódio, não falava sobre isso nas correspondências pessoais, então a gente não tinha como provar documentalmente essa atividade. A grande maioria das pessoas diretamente envolvidas nesse episódio já faleceram, então o que a gente tinha era uma tradição, inclusive judaica, uma tradição oral de segunda geração, terceira geração falando sobre essas histórias. E também a relação dela com o Guimarães Rosa, a gente não pôde falar dessa relação por uma questão de direito autoral. O documentário, quando eu comecei a me dar conta da fragilidade desse documentário, eu fiquei bastante preocupado como contar essa história dessa maneira, mas isso acabou nos obrigando a, primeiro, a tirar do lugar de coadjuvante do Guimarães Rosa. A vida toda ela apareceu como uma mulher, apesar de a gente não poder falar sobre a relação deles, acabou nos obrigando a fazer um filme sobre a Aracy mesmo. Eu tenho a impressão que se a gente pudesse falar sobre a relação deles, que foi muito bonita, muito rica, ela voltaria de alguma maneira a ser a mulher do Guimarães Rosa. E a gente fez um filme sobre a ausência dela, né? Então acho que, eu costumo dizer assim, aquele filme Tubarão, do Spielberg, né? Não sei se vocês sabem dessa história, mas o Spielberg mandou construir um robô tubarão para poder fazer o filme, só que ele era muito precário, qualquer tomada que ele desse do tubarão denunciava a fragilidade daquela máquina, né? Então ele teve a brilhante ideia de não mostrar o tubarão e mostrar apenas a barbatana, e isso fez o filme ganhar uma dimensão diferente, né? O filme deixa de ser um filme sobre um tubarão e passa a ser um filme sobre a fobia, Então a gente tentou fazer a mesma coisa, não podia mostrar a Aracy. A Aracy era muito frágil documentalmente falando, então a gente tentou criar uma espécie de barbatana, um filme que sugerisse uma Aracy. A gente tentou filmar as ausências, os lugares por onde ela passou, as lembranças, e o filme acho que deixa de ser apenas sobre Dona Aracy, passa a ser um filme sobre memória, sobre o que sobra de uma existência, sobre
como uma pequena atitude interfere na vida de tantas pessoas, e as coincidências que foram acontecendo também com a minha vida pessoal. Não sei se vocês chegaram até a cena. Sim, incrível. Incrível. Então, então o filme passa a ser sobre tudo isso, e não só sobre a Dona Aracy, né? É um pouco isso. Muito bom. E como você teve alguma dificuldade quando pesquisou sobre isso, ou na hora de filmar? Quer dizer, tem gente que tinha vergonha ou não queria falar certas coisas. Teve alguma barreira? Assim, que barreiras você encontrou? Olha, encontrei assim, a família da Dona Aracy, embora tenha colaborado imensamente com o projeto, tudo, eles já contaram essa história algumas vezes, então a gente teve uma dificuldade assim de tirar coisas novas da família. Era um discurso sempre muito já ensaiado, sabe? Então, muito reservado assim, das intimidades e tal. E na Alemanha a gente teve algumas poucas dificuldades. Tinha uma senhora, essa cena nem aparece no filme, mas uma senhora que era filha do dono da autoescola, onde era assim, do lado dele, do lado de alguns oficiais nazistas, numa foto, mas ela também foi um pouco resistente quando a gente tentou tocar nesse assunto, do envolvimento do pai dela. Ao mesmo tempo, por outro lado, assim, a gente conseguiu entrar numa casa na Alemanha, em Hamburgo, que foi comprada de uma família judia que teve que vender a casa por uma ninharia, e hoje na Alemanha eles colocam aquelas placas no chão, sabe, para você tropeçar e saber que ali viveu uma família judia vítima do Holocausto. A mulher nos recebeu muito bem, e foi uma cena muito forte, assim, ter uma outra família ocupando uma casa, um filho brincando no jardim, onde aquela família judia se escondia, umas cenas fortes, assim. Okay. Tem uma pergunta aqui da Miriam Santos, sim. Eu quero saber se no Brasil esse filme foi recebido como um filme voltado para a comunidade judaica, ou se ele é visto como um filme... Ela está perguntando se geral. O documentário foi recebido no Brasil como muito ligado à comunidade judaica, ou se é um documentário brasileiro, quer dizer, no final das contas. Olha, não, a gente participou de 3 dos maiores festivais aqui do Brasil, né? Festivais de cinema mesmo, de âmbito nacional, que é o Festival de Gramado, o Festival do Rio. O filme foi selecionado para esses festivais. Ele ficou em cartaz nos cinemas aqui no Brasil. Obviamente que documentário não é um formato mais visto no Brasil hoje em dia, mas a gente teve um bom público, obviamente que preferencialmente da comunidade, mas ele teve críticas em jornais, foi para festivais, foi um filme brasileiro. Fomos também para o festival na França, um festival em Los Angeles e um festival em Portugal. Legal. É muito bom. Alguma dúvida? Mais alguém? Eu vou perguntar mais. Sim? Queria saber se ele chegou a entender o que fez com que uma mulher de 26 anos saísse com um filho de 5 anos. Quer dizer, se ele chegou a entender o motivo dela de ter saído. De A pergunta da Rita, se você entendeu, no fim das contas, por que a Aracy, qual a motivação dela de sair do Brasil com 26 anos com um filho de 5 anos? Realmente, essa é a pergunta mais difícil aqui de entender. Não. A motivação é que ela se separa. Ela sempre foi uma mulher muito corajosa, né? Então, naquela época, ela quis se separar do primeiro marido, do pai do filho, que era um mulherengo, ela não admitia isso, e ela tomou essa atitude de se separar numa época onde você ser uma mãe solteira era muito complicado. Então, ela tinha parentes que viviam em Hamburgo, distantes, então a situação dela estava terrível, porque ela era uma mãe solteira,
numa época onde isso era muito mal visto, para o marido não, mas para ela sim. Então ela pegou o filho e foi para a casa dessa tia na Alemanha para sair dessa situação. Mas como o filme mostra, ela podia perfeitamente ter voltado depois de um tempo e tal, mas não, ela foi, né, cada vez mais fazendo parte daquela vida, né? Graças a Deus, né? Eu queria dizer com isso que ela foi guerreira desde sempre, desde o início, e seguiu sendo guerreira. A Rita está dizendo que isso mostra que ela foi guerreira desde o início, seguiu sendo guerreira na Alemanha e depois de volta no Brasil, na ditadura e tudo mais. Sempre, sempre, sempre. Uma mulher... Tem histórias lindas dela. Ela brigava por 10 centavos, não sabe? Sempre muito, muito brava, mas muito certa do que queria, sabe? Sim. Interessante. Ok. A gente tem que fechar. Ok. Caco, eu queria te agradecer muito, a gente ficou muito feliz de ver. Fala que a gente achou lindo, maravilhoso o filme. Acharam tudo um filme muito lindo e parabéns pela produção, pela edição. Eu imagino que numa coisa dessa o mais difícil é fazer a edição, é cortar, né? Cortar é difícil. Sim, porque tem muita coisa, a gente podia ir para vários caminhos, né? Esse realmente é o mais difícil. Olha, eu fiquei muito feliz com a exibição do Darabá. Tem uma notícia boa também, eu acabei de saber que provavelmente, quer dizer, o filme foi convidado para passar na Cinemateca de Tel Aviv. Ah, parabéns. No dia 27 de janeiro, que é o dia da lembrança das vítimas do Holocausto, né? Certo. Então o filme vai passar na Cinemateca em Tel Aviv. Muito obrigado, para mim foi uma honra que o filme tenha passado aí. Obrigado a você, parabéns, cara. Você nem... Muito obrigado. Tchau, tchau. E quando você vier para cá, próxima vez, avisa a gente vai te receber também assim. Eu vou tentar, dia 27 eu vou tentar estar aí. Ah, ótimo. Que bom. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Boa tarde. Boa filmada. Pode ser bem que eu vou lá para dar o beijo. Obrigado a vocês, senhores.